Olá pessoal, eu sou a mãe Paula, Eu sou a Camila Oliveira. nós somos do Núcleo de Umbanda Cacique Pena Branca e estamos de volta para nossa conversa, nosso bate-papo sobre algumas duvidazinhas simples de responder, mas que muita gente cria muita história em torno e aí vira um monstro de sete cabeças. Então, bora lá, vamos no nosso Mulheres Daí Responde. Por que mulheres? Porque somos nós mulheres. Não significa que o Pai Christian estará aqui algum dia, ele logo estará aqui com a gente também. Mas a gente quer falar de uma maneira direta, prática, um jeito feminino de falar. É simples. Então, se você tem dúvida, não esquece de mandar nos comentários, porque a gente vai juntar as dúvidas de vocês e a gente vai ter vários bate-papos. Quem sabe um dia a gente não tem um live chat, né? Uma live para conversar simultaneamente com todos vocês. Mas antes disso, eu vou pedir para vocês darem um like, compartilhar, botar lá nas suas redes sociais, porque conhecimento é poder. E como a gente falou do nosso outro encontro, quem tem conhecimento, quem se empodera, não tem medo. Cara, e a Umbanda não tá aí pra criar medo pra ninguém. Então bora lá. Não fica refém de ninguém, né, mãe? Exatamente, não fica ninguém refém de ninguém, não fica com medo de ninguém. Lembra, a gente tá buscando o sagrado. E aí, o que o povo quer saber? Bom, uma das perguntas que eu recebi é qual a diferença da Umbanda e do Candomblé. Bom, Umbanda e Candomblé são duas religiões, portanto, levam ao culto do sagrado. Qual é a diferença de uma e de outra? A Umbanda é uma religião brasileira, né, afro-brasileira, junta conhecimentos adquiridos ou práticas adquiridas de várias outras religiões. Então, do catolicismo, do kardecismo, da pagelança, enfim, na Umbanda a gente tem várias referências de vivências culturais mesmo. A Umbanda é uma grande manifestação cultural, na realidade, que busca o sagrado. O sagrado do nosso povo, e nosso povo é uma mistura, assim, é uma mistura super saudável. Então a Umbanda louva o orixá, mas traz muita referência das outras vivências religiosas que trazem a base do nosso povo, né? O Candomblé também é uma religião afro-brasileira. Muita gente pensa que o Candomblé é de essência só africano, mas não é. Eu pensei já nisso. Né? O Candomblé também é afro-brasileiro. Qual é a diferença? No Candomblé se cultua o orixá, mas traz referência dos povos, dos cultos de nação africanos. Então, o povo Banto, Queto, Nagô, você tem uma referência cultural e mitológica muito forte. E aí, dentro dessas duas crenças, o que faz a grande diferença? A grande diferença é a forma como a ritualística é empregada. Então, você tem duas religiões fortes, poderosas, mas cada uma com a sua característica ritual. Então, o que se pratica dentro da Umbanda, a forma como a gente louva os orixás, é um pouco diferente da forma como o Candomblé traz essa manifestação. Então, basicamente, a gente tem religiões de culto de orixá, mas a gente tem religiões que cultuam o louvam de forma diferente. Qual é a mais forte? As duas são muito fortes. Depende do que cada um traz no seu coração, né? Lembra, se é religião, liga para o sagrado. Se liga para o sagrado, é para fazer o bem. Exatamente. Outra perguntinha aqui, por que há sacrifícios de animais e se realmente tem na Umbanda sacrifício de animais, por quê? Qual é a lógica? Então, vamos voltar para a primeira pergunta. Em primeiro lugar, na Umbanda não há sacrifício de animais. Por quê? Por uma razão muito simples. Na Umbanda, a gente louva e valoriza
todas as formas de vida, seja ela a vida humana, a vida animal, a vida vegetal. A gente não tem, por princípio, buscar a energia da vida através de uma outra forma de vida, tirando uma outra forma de vida. Isso é uma prática que é comum na ritualística de Candomblé. Por quê? Porque qual é o fundamento do sacrifício? O fundamento do sacrifício é você tirar o axé ou tirar a energia através do sangue, que é a forma mais poderosa, o elemento mais poderoso de vida, não é? Mas isso é uma prática ritualística do Candomblé. Eles têm os fundamentos deles, eles têm depois, né, durante, não é só ir lá e matar o bicho ou fazer o sacrifício, né? O sangue é um elemento extremamente poderoso. E aí tem todo um processo, uma ritualística para que aquele animal seja extraído sangue em forma de energia e que a carne se transforme em alimento também. Então tem todo um porquê dentro da religião. Mas na Umbanda não há sacrifícios de animais. Existem alguns lugares que misturam as práticas, misturam as ritualísticas de Umbanda e Candomblé, que a gente costuma chamar de Umbandomblé, por aí, né? Nada mais é do que uma casa que tem um sacerdote que busca energia nas duas fontes religiosas. Mas aí é uma opção e uma crença de cada sacerdote. Então, na Umbanda não há esta prática. No Candomblé há essa prática porque se acredita que o axé, a palavra axé significa energia. O que vem da energia do sangue é extremamente poderoso. Na Umbanda, a gente chama esse axé vermelho de outras formas, com outros elementos. Legal. Me foi perguntado também, porque assim, tanto na religião católica tem a Bíblia, na evangélica eles usam a Bíblia, no kardecismo ele tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Eles queriam saber se na Umbanda a gente tem um livro que a gente estuda, que a gente segue, como que é? Bom, vamos lá. A Umbanda não tem um livro sagrado como a Bíblia, por exemplo. Não existe uma Bíblia na Umbanda. Existe um livro que se chama, não Bíblia, mas um código, né? Que é de um autor, do Rubens Saraceni, que tentou colocar numa obra literária os princípios mais fortes do que se pratica hoje na Umbanda, né? Uhum. Mas não, a gente não tem um livro que seja a nossa Bíblia. A gente tem orações, ensinamentos passados pelas entidades, mas a gente não tem uma Bíblia. Legal. E, mãe, o que é calunga? Calunga grande, calunga pequena? Tem sempre essa dúvida. O que é essa tal da calunga? Então, bom, vamos lá. Então eu vou explicar para você. A palavra calunga, a etimologia da palavra calunga, ela vem do povo Banto, do povo africano Banto, e a palavra calunga significa espaço oco, espaço vazio. Então era comumente designado associado ao momento da morte, quando o peito fica vazio, quando o coração não bate mais. Com o passar do tempo, a palavra calunga foi sendo associada ao cemitério. Então, a calunga pequena é exatamente o espaço físico do cemitério, onde nós enterramos os corpos quando não tem mais proveito aqui na nossa vida, no corpo material. Então, calunga é um cemitério. Calunga pequena é o cemitério propriamente dito. Aí, da onde vem a história da calunga grande? Calunga grande, assim, vem lá, remete ao século XVI, século XVII, quando começou o processo de escravidão. Uhum.
Como que se transportavam os escravos? Através dos navios negreiros. E aí, quando essas pessoas, os negros, eram tirados da sua terra, eles tinham que ser transportados para o navio. E quem ficava com o sentimento de que a pessoa estava indo para a morte, porque nunca mais ia ver. Então, o mar ficou associado à calunga, ao oco, onde nunca mais ia se ver aquela. Nossa, que interessante. Por isso, a calunga grande está associada ao oceano, aos mares, como uma fonte em que os espíritos iam para não retornar mais. Os corpos iam para não retornar mais. Profundo. Tudo tem um porquê, tudo tem uma história por trás disso. Então, calunga é o ponto onde as almas são encaminhadas, né? Pode ser. E a gente tem hoje, em alguns lugares, se acredita muito, e isso faz sentido, que a calunga é o ponto onde Exu se firma, né? Cemitério, o ponto onde Exu se firma e onde Preto Velho trabalha. Por quê? Porque é onde as almas desencarnadas são encaminhadas. Aí vem a gente, né, jogar as cinzas no mar, queimar os corpos, isso se remete lá à antiguidade já. Queimar os corpos e jogar as cinzas no mar. Enviar para Calunga, aonde as almas, né, onde os corpos não retornam. Nossa, maravilha. Tá vendo? Conhecimento é tudo. Né? E é simples. É simples. É tudo, a gente desmistifica as coisas, aprende o porquê, tem tudo um porquê. Exatamente. Né? Agora a última, pra gente finalizar. O que é Campo Santo e por que a gente deve ir neste lugar? Campo Santo é cemitério. Campo Santo é a mesma coisa que Calunga. Em alguns lugares se referem ao cemitério como Calunga e em outros lugares se referem ao cemitério como Campo Santo. Então, Campo Santo, Calunga, cemitério é um ponto de força para nós umbandistas, é um ponto de força do orixá Omulu, do orixá Obaluaê, que são os orixás de evolução e de vida, né, de criação de nova vida. Porque a morte, gente, a gente morre para o corpo físico, mas a gente nasce para o campo espiritual, a gente renasce para o campo espiritual. Então, é um campo de transmutação, é onde almas são encaminhadas, é onde a gente pode buscar a cura, não é? Porque o que é buscar a cura do corpo físico? É transformar uma doença em saúde propriamente dita. Então, na nossa cultura, a gente tem associado o cemitério, a Calunga, o Campo Santo, à tristeza, à mágoa, em perder alguém que a gente gosta muito, mas espiritualmente, a gente, nesse lugar, a gente está homenageando, a gente está ajudando, ou pedindo, ou contribuindo para alguma transformação importante nas nossas vidas. Não necessariamente a morte do corpo físico. Então, o cemitério tem gente que acredita ou que tem medo do cemitério, porque também se fala muito que o cemitério é um ponto onde a gente tem a luz e as trevas, o bem e o mal, a alegria de celebrar a vida num outro estágio e a tristeza da perda. A gente tem um ponto onde espíritos sofredores, espíritos que não aceitam a sua passagem, né, o seu desencarne do corpo físico, ficam estagnados, ficam presos. Então, às vezes, dá uma confundida na energia, tem uma mistura de energias e sentimentos que trazem para a gente uma estranheza, né, de sentimentos. Mas é só isso. Campo Santo é cemitério. É isso. Por hoje é só. Por hoje é só, pessoal. Então, se você ficou com dúvidas, se você quer saber um pouquinho mais, coloca aí nos seus comentários, porque depois a gente vai fazer um juntadão disso tudo. Curte, compartilha, né? Curte não, dá um like, né? Dá um like. Vou aprender a falar esse negócio. Façam isso, se você gostou, manda para os seus amigos, porque conhecimento é empoderamento e é poder, é força. Tchau!